Fala galerinha, estamos aqui hoje para mais uma bioaula com o tema de carboidratos. Se você quer ver essa aula, fica aqui comigo, não sai daí, solta a vinheta. O objetivo dessa aula é falar sobre o conceito dos carboidratos, as funções que os carboidratos apresentam e como posso classificar os carboidratos. O que são os carboidratos? O conceito dos carboidratos. Os carboidratos são moléculas orgânicas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos, eles apresentam sinônimos, são outros nomes que podem aparecer em provas. E é importante a gente ficar ligado que outros nomes os carboidratos podem receber. Os carboidratos podem ser chamados também de glicídios, de açúcares, que é fácil, né? Todo mundo associa carboidrato a açúcar. Porém, é importante a gente destacar que nem todos os açúcares ou carboidratos apresentam o sabor adocicado. E o terceiro nome dos carboidratos, o terceiro sinônimo, é hidratos de carbono. Por quê? Como eu acabei de falar, os carboidratos eles são formados basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Daí o fato de os carboidratos também poderem ser chamados de hidratos de carbono. Iniciando as funções que os carboidratos desempenham, a principal função e a primeira que a gente vê em livros é que os carboidratos eles configuram como a principal fonte de energia do corpo, ou seja, é a primeira molécula que é queimada para formar energia. A segunda função importante dos carboidratos é que eles regulam o metabolismo proteico, poupando proteínas. É importante que o nosso corpo, de modo primário, queime logo um carboidrato para produzir energia e poupe a proteína. A terceira função do carboidrato é que ele é extremamente necessário para o funcionamento do sistema nervoso central. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de alguém que desmaiou porque saiu de casa sem se alimentar, saiu de casa sem tomar o café da manhã. Isso aí está totalmente ligado a uma hipoglicemia que a pessoa teve na hora, né? Faltou açúcar no sangue, faltou açúcar no sistema nervoso. Então é importante a gente ficar ligado e evitar essas dietas loucas que cortam o carboidrato de forma prolongada. O carboidrato realmente ele engorda, o carboidrato em geral. O carboidrato em excesso ele engorda, mas é importante a gente lembrar que ele apresenta funções importantes no nosso corpo e que ele não pode ser cortado de forma radical. Outra função do carboidrato, um carboidrato como a celulose, aquele carboidrato que forma a parede celular de vegetais. Quando a gente come, por exemplo, um alface, aquele alface, ele não é digerido pelo nosso corpo, ele não é quebrado, porque o nosso intestino não apresenta celulase, a enzima que degrada a celulose. Porém, aquela celulose que contém no alface, ela é importante para a eliminação do bolo fecal, ela é importante para o trânsito intestinal. E a última função é que o carboidrato também ele forma a estrutura de determinadas moléculas, como por exemplo a celulose, a quitina, que eu vou falar daqui a pouco, e também apresenta função plástica, que eu também vou falar o que representa essa função plástica. E a última função dos carboidratos é que ele participa da estrutura dos ácidos nucleicos. Eu vou falar daqui a pouquinho que a ribose e a desoxirribose são monossacarídeos, são pentoses que formam a ribose, participa da formação do RNA e a desoxirribose participa da formação do DNA. A classificação dos carboidratos. Como eu posso classificar os carboidratos? Os carboidratos eles são classificados de acordo com o tamanho e a organização de suas moléculas. É importante eu destacar essa parte de organização. Por quê? Porque
daqui a pouquinho a gente vai ver, por exemplo, que a glicose, frutose e galactose, que são os principais monossacarídeos, eles apresentam o mesmo número de carbono, o mesmo número de hidrogênio e o mesmo número de oxigênio. Porém, elas são organizadas, apresentam a sua estrutura de forma diferente. Então, isso aí que vai dar outro nome a ela, vai formar outra molécula. Certo? Então, continuando a classificação dos carboidratos. Esses carboidratos são classificados basicamente em 3. São os monossacarídeos, que são os mais simples, os oligossacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos, os principais que a gente precisa memorizar é a glicose, a frutose e a galactose. Os oligossacarídeos, dentre os oligossacarídeos, os disacarídeos é uma subclasse dos oligossacarídeos que mais se destaca, que é a maltose, a sacarose e a lactose. Vou falar daqui a pouquinho de cada um. E a terceira classificação dos carboidratos são os polissacarídeos, que são os mais complexos. Os principais que a gente vê em livro é o glicogênio, a quitina, a celulose e o ácido hialurônico. Eu vou falar daqui a pouquinho que função esses polissacarídeos desempenham. Os monossacarídeos, vamos lá, iniciar a primeira classificação dos carboidratos. Os monossacarídeos, eles são os glicídios mais simples. Por quê? Porque eles só apresentam de 3 a 7 átomos de carbono. Todos eles apresentam o sufixo -ose, olha aí, triose, e o prefixo indicativo do número de carbono. Então, se eu tenho 3 carbonos, aqui nesse exemplo, C3H6O3, tri, e ose, porque ele é um monossacarídeo. Outro exemplo, tetrose. Outro exemplo agora, a pentose, que configura a formação dos 2 carboidratos que participam da formação dos ácidos nucleicos, que é a ribose e a desoxirribose. A ribose é uma pentose, é um monossacarídeo que forma o RNA. Fique ligadinho, para isso vai muito em questão. E a desoxirribose é uma pentose que participa da formação do DNA, certo? E dentre os monossacarídeos, o monossacarídeo que é mais citado, a subclassificação dos monossacarídeos que é mais citada são as hexoses. São aqueles monossacarídeos que apresentam 6 átomos de carbono, que é a glicose, a frutose e a galactose. A glicose, o açúcar do mel, o açúcar trivial. A frutose é o açúcar que contém nas frutas. E a galactose é o açúcar que contém no leite. É importante a gente não esquecer que esses 3 monossacarídeos apresentam o mesmo número de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles se diferenciam apenas na sua organização estrutural. Por isso eu coloquei aqui essas 3 figuras para você, se você quiser dar uma pause e dar uma olhadinha no que eles se diferenciam, é uma boa. Partindo para a segunda classificação dos carboidratos, são os oligossacarídeos. E como eu falei anteriormente, dentre os oligossacarídeos, os disacarídeos configuram como a principal subclasse que a gente vê mais em livros. Então, toda vez que eu escutar oligossacarídeo, eu sempre associo aos disacarídeos. O que são os disacarídeos? Como o próprio nome diz, o prefixo disacarídeo é a união de 2 monossacarídeos. Quais são os principais monossacarídeos que eu falei? São aqueles formados de hexose, glicose, frutose e galactose. 3 monos que são fontes de energia. É até uma musiquinha que eu aprendi em época de cursinho para lembrar. Glicose, frutose e galactose. 3 monos que são fontes de energia. Esses 3 monossacarídeos, a combinação deles, glicose com glicose, glicose com frutose, glicose com galactose, é que vai formar os disacarídeos. Por exemplo, a maltose, que é o açúcar que contém na cerveja. É importante, quem gosta de tomar sua cervejinha, ficar ligado que a cerveja engorda muito, porque a cerveja ela é formada através da maltose, que é a união de 2 moléculas de glicose. Lembra que eu falei que nem todo carboidrato apresenta o sabor adocicado? Por mais que a cerveja não seja adocicada,
ela engorda muito. Ela é a união de duas moléculas de glicose. O segundo disacarídeo importante é a sacarose. É o açúcar que contém a cana-de-açúcar, que é formado através da união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. E o terceiro disacarídeo importante é a lactose, que é a união da glicose mais a galactose. É importante destacar, e vocês ficarem ligados, que todos os disacarídeos apresentam glicose, mais outro monossacarídeo. Por exemplo, a maltose, glicose mais glicose. Sacarose, glicose mais frutose. Lactose, glicose mais galactose. Quando na minha época de cursinho eu aprendia essa dica, eu nunca esqueci, para lembrar dos disacarídeos. Mercadinho São Luís, para lembrar do começo de cada palavra. M de mercadinho, maltose. São Luís, sacarose, L, Luís, lactose. Disacarídeo, mercadinho São Luís, nunca esqueça. Maltose, glicose mais glicose. Sacarose, glicose mais frutose. E lactose, glicose mais galactose. Se você achar necessário, dá uma pausa para tentar memorizar e ver se você conseguiu fixar. É bom, porque esses disacarídeos caem muito em provas. Os polissacarídeos, a última classificação dos carboidratos, são os glicídios mais complexos. E é importante destacar que nenhum desses polissacarídeos apresenta um sabor adocicado, apesar de serem formados pela união de centenas ou até milhares de moléculas de monossacarídeos, certo? Os dois monossacarídeos iniciais que nós vamos falar são aqueles que apresentam a função de reserva de energia. O amido é aquele carboidrato, é aquele monossacarídeo que configura como o carboidrato que se apresenta como forma de reservar carboidrato nos vegetais. Então, amido configura como reserva energética dos vegetais. E o glicogênio é uma forma de armazenar glicose que os animais e os fungos têm. Então, no corpo humano, no ser humano, por exemplo, a gente armazena glicose na forma de glicogênio nos músculos e no fígado. Aqui essa figura está muito boa. Uma ilustração que eu coloquei para vocês terem uma ideia. Quando o nosso corpo precisa de glicose, nós teremos mecanismos que irão quebrar essa molécula de glicogênio e liberar a glicose no sangue. Outros polissacarídeos, como a quitina. A quitina é um polissacarídeo de função estrutural. A quitina, ela forma o exoesqueleto dos artrópodes. Coloquei aqui o camarão para vocês memorizarem. E a quitina também forma a parede celular de fungos. Coloquei aqui o cogumelo para vocês memorizarem também. Além disso, os polissacarídeos formam a celulose. Tem a celulose como exemplo que eu falei anteriormente, que forma a parede celular de vegetais. E o ácido hialurônico, que é um carboidrato fundamental para dar uma elasticidade legal na pele. E também é o carboidrato responsável pelo cimento celular, que mantém as células unidas. Aqui eu coloquei essas duas fotos porque o ácido hialurônico ele é muito utilizado em procedimentos estéticos. Como ele configura como um polissacarídeo que participa da elasticidade da pele, no cimento celular, então aqui, uma mulher antes e depois de ter feito sessões com ácido hialurônico. E também um polissacarídeo bastante importante é o peptidoglicano, que é aquele que forma a parede celular de bactérias. Vamos agora dar uma revisada rápida do que a gente acabou de ver na teoria através de uns exercícios. O ideal é que você desse um pause em cada exercício e tentasse fazer para testar seus conhecimentos. Primeira questão. Os carboidratos, moléculas constituídas em geral por átomos de carbono,
hidrogênio e oxigênio podem ser divididos em 3 grupos: monossacarídeos, oligosacarídeos, que preciso destacar que é a principal subclasse dos oligosacarídeos, lembra? Que são os disacarídeos, e polissacarídeos. A coluna 1 a seguir apresenta 3 grupos de carboidratos e a 2 alguns exemplos desses carboidratos, associado adequadamente à segunda coluna de acordo com a primeira. Pronto, aperte pausa e veja se você consegue fazer. Comentando a questão, vamos responder de baixo para cima. Vamos responder a coluna 2. A sacarose. A sacarose é o que? Lembra do mercadinho São Luís, maltose, sacarose e lactose, que são os 3 oligosacarídeos mais importantes, os mais citados. Então, a sacarose é o que? A sacarose é um oligosacarídeo. Número 2. A desoxirribose. Lembra da ribose e da desoxirribose, que são os 2 monossacarídeos que participam na formação dos ácidos nucleicos. A desoxirribose participa da formação do DNA. Lembra também que na classificação da desoxirribose e da ribose, que é uma pentose, é o que? Monossacarídeo número 1. O amido. O amido é o que? Lembra, o amido ele é um polissacarídeo de reserva energética dos vegetais. Número 3. A quitina. Lembra que eu falei que a quitina forma o exoesqueleto dos artrópodes? Eu até mostrei camarão. E também forma a parede celular de fungos. Então a quitina é o que? A quitina é um polissacarídeo de função estrutural. Então quitina número 3, polissacarídeo. Galactose. Lembra daquela frasezinha que eu falei? Glicose, frutose, galactose. 3 monos que são fontes de energia. Então a galactose é o que? Um monossacarídeo número 1. E a maltose, mais uma vez, mercadinho São Luís, que são os disacarídeos, oligosacarídeo. A maltose é o que? Um oligosacarídeo número 2. Resposta letra D. Passando para a segunda questão, mais uma vez, o ideal é que você dê uma pausa e tente fazer. Na maioria dos animais e dos vegetais, a armazenagem de carboidrato faz-se. Lembra que eu acabei de falar dos vegetais? Qual é a forma de armazenar energia dos vegetais? É o amido. E dos animais, quem é o polissacarídeo de função de armazenamento de energia? Dos animais é o que? Glicogênio. Resposta letra A. Galerinha, gostaram da aula? Se você gostou da aula, dá um like, coloque os seus comentários. Se você gostou muito, compartilhe com seus amigos e favorite o nosso vídeo.